dia, bom dia a todas. Estou colocando aqui a live também no YouTube. Sejam todas muito bem-vindas, avisando aqui nos grupos. E aí, contem pra mim como está o dia de vocês, como está a questão do final de ano, sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Sejam muito bem-vindas. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Bem-vinda, Silvana. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Fabi. Bem-vinda, Fê. Bem-vinda, Ana. Sejam todas muito bem-vindas. Fala pra mim, como que tá aí sua cabecinha com relação ao final do ano? Ontem eu postei sobre isso, né, nos stories. Eu falei aqui pra vocês sobre como que é essa questão que já tem gente contando os dias pra poder saber o que vai comer no final do ano. Tem gente já postando ontem, né, que era dia 26, falei assim, nossa, falta um mês, contando os dias para eu poder comer, né, no Natal, pensando já no Ano Novo. Muita gente, bom dia, Helena, seja bem-vinda. Muita gente também já pensando e já calculando o que eu tô comendo agora. Deixa eu dar uma segurada, porque tem festa no final de ano e eu quero comer aí essa semana, Natal, no Ano Novo, quero extrapolar. Olha como a nossa mentalidade está com relação à comida sem que a gente perceba, né? E por isso que eu falo tanto assim, Vanessa, mas você fala tanto da mentalidade, né? Você não é nutricionista, eu sou nutricionista, mas eu sou formada em comportamental também. Então eu olho para o comportamento, eu olho para o temperamento de vocês com relação à comida. Eu sou formada também na questão do comer emocional, né? Então como que é esse comer emocional? Né? O que está acontecendo aí? Por que você come as suas emoções? Porque, apesar de ser nutricionista, eu já estive acima do peso, mais de 15 quilos. Chegou uma hora que eu parei de me pesar, parei de usar determinadas roupas, porque eu não queria saber quanto eu estava usando. 46, né? Já não queria mais. Comecei a comprar calça aí de elástico para não sequer saber o tamanho que eu estava usando. Então, faz toda a diferença também quando a gente sabe o que vocês estão passando. É diferente de uma pessoa que nunca passou, que não sabe o que está vivendo, essa questão de perder o controle com a comida, de descontar as emoções na comida. Então, é importante a gente saber de tudo isso, né? Estudar relacionamentos, eu estudo relacionamentos para orientar vocês como lidar com o relacionamento de vocês no dia a dia, para ser de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, é por isso que, apesar de ser nutricionista, eu falo mais sobre todas essas questões emocionais do que só da alimentação. Porque vamos parar para pensar, saber o que comer, o que não comer, vocês já sabem. Tá aí, ó, na internet, quantas pessoas falando sobre isso. Mas o que pouca gente fala é sobre o comportamento diante da comida. É sobre o comer emocional. Explicar o comer emocional, te mostrar o que é o comer emocional e o que fazer com isso. Por isso que eu acho tão importante a gente poder falar mais sobre isso. Quem estiver assistindo aí gravado, depois me fala qual horário que você está assistindo, de onde você é, né? Para eu saber, estou aí atendendo pessoas fora do país, também daqui do país, de outros estados, não só aqui de São José dos Campos, né? Então, fico muito feliz de poder estar ajudando vocês aí em todo lugar do mundo. Então, vamos lá? Hoje, como prometido, vou falar sobre as festas de final de ano. E aí, essa preocupação com o que eu vou comer, o quanto eu vou comer, essa questão de as comidas dessas festas específicas, né? Ontem eu falei sobre isso nos stories, que muita gente e muitas vezes a gente tá assim, é Natal, comida diferente, Ano Novo, comida diferente, Páscoa, comida diferente. E aí a gente tá presa nessas questões de quais as comidas que tem naqueles dias específicos, casamento, aniversário, mas não está presente de fato para essas datas, não está ali presenciando e vivendo o que está acontecendo naquele momento, né? E aí a gente fica pensando, quantas pessoas de fato estão nesse movimento sem sequer perceber e passam por ele anos e anos e anos, todo ano a mesma coisa e não percebe. Tudo isso porque já se criou memória neural, caminho neural aí, e que te faz fazer todas essas questões por impulso,
sem sequer você perceber. Então a gente tem que olhar também para isso. Estudo a neurociência também para isso, para trazer essas questões aí para vocês. Então vamos olhar para vocês entenderem o quanto o comportamento e a nossa mentalidade está relacionado à comida. Fala para mim se você já se percebeu gostando mais de alguns alimentos e gostando menos de outro, mas que não sabe explicar o porquê. Quantas das minhas pacientes chegam para mim dizendo que, Vanessa, eu não gosto de comer verdura, legumes, ou tem um alimento específico que não fala para eu comer isso, que eu não como de jeito nenhum. E por quê? Por que eu não gosto daquele alimento? Por que aquele alimento me dá angústia, repulsa? Eu não gosto de provar, eu não quero, se tem ali na mesa, se tem ali à disposição, eu já faço, isso aqui eu não como, né? Muitas vezes a gente associa, e as pessoas associam, a questão de paladar infantil, de, eu não gosto, eu gosto de umas coisinhas mais doces, não sei o quê. Mas será que é verdade? Para pensar. Não sei se vocês já provaram, né, uma fórmula infantil ou um leite materno. Não tem gosto. Ou o gosto que tem não é agradável. E o bebê ali mama sem sequer estar preocupado com isso e com aquele gosto, como se aquilo fosse a coisa mais gostosa do mundo. Nosso paladar, ele não tá, né, voltado para coisas mais doces, ele não tá voltado para coisas mais salgadas, ele não distingue ainda o sabor. Mas quantas mães, quantas vezes a gente vai lá e coloca, né, conforme a criança vai crescendo, um docinho, um pouquinho de açúcar, um gostinho a mais, achando que aquilo, mas coitado, não tem gosto de nada. Não precisa ter. Mas a partir do momento que nós temos contato com determinados sabores, nós começamos a buscar mais por aquilo. Principalmente se for algo agradável. Bom dia, Ariane, seja bem-vinda. Principalmente se for algo agradável. Mas é só isso, é só o meu paladar que importa. Se eu tenho um paladar mais voltado aí pro doce, se eu tenho um paladar mais voltado aí pro salgado, eu gosto mais de determinados alimentos ou menos. Será que é só isso que importa? Não. Qual que é a memória que você tem com esses alimentos? Qual é a memória que você tem com relação à comida? Sem sequer perceber, vocês vão criando, nós vamos criando memórias. Freud já dizia que ali, quando a mãe está amamentando o seu filho, é necessário que tenha um contato visual com aquela criança. Não só está entregando comida, tem que ter afeto, tem que ter contato, olho no olho. Por quê? Porque a nossa psique, ela guarda esse contato. Ela guarda, faz essa memória com relação à comida. Isso lá, a criança não está pensando, mas ela está sentindo. Quem já fez aí o diagnóstico entende um pouco mais sobre isso, o diagnóstico do comer emocional, que eu explico essa questão, né, dos sentimentos, né, de como isso começa, de onde isso vem. Então a criança, ela está só sentindo, mas esse primeiro contato já é importante, já é determinante. E muitas vezes a criança está ali comendo, sendo amamentada ou tomando uma mamadeira ali sem nenhum contato de fato visual com a mãe, com um paninho cobrindo o rosto. Qual o contato, qual a memória que vai ficar ali para aquela criança? Sem perceber, nós estamos só dando comida, empurrando comida, sem ter esse contato emocional. Mas outras vezes nós damos esse afeto, esse carinho, essa forma, esse contato emocional, essa memória emocional, ou intencionalmente, que eu já vi pessoas falando isso, ou até mesmo sem perceber, com alguns determinados alimentos. Por exemplo, fazer um bolo com uma mãe, uma avó, criou ali aquela memória de estar naquele momento, tá recebendo, né, a atenção ali da mãe, está vivendo aqueles momentos ali. É comida. E comida está relacionado também ao emocional. Vanessa, todo mundo tem comer emocional? Tem como me livrar do comer emocional?
não tem como se livrar do comer emocional. O comer emocional, ele faz parte, né, da nossa vida, da nossa essência do ser humano. Porém, a gente aprende a lidar com ele. A gente aprende a como se comportar diante dele. E é tudo isso que faz toda a diferença no final das contas. Por quê? Porque a gente aprende e entende como lidar melhor com o nosso emocional. Bom dia, Doni, seja bem-vindo. E aí a gente vai entendendo melhor como é isso. O que é esse comer emocional? O que eu faço com esse meu comer emocional? Comer emocional não é só comer quando eu estou triste, irritada, estressada, com ansiedade. Muitas vezes vocês dão essa nomenclatura e, eu estou com ansiedade, eu como por ansiedade. Mas na verdade você só está em um estado ansioso, é diferente. Compulsão alimentar é diferente de comer transtornado. Muitas pessoas não têm compulsão alimentar. Entende como ficou banalizado esses termos e a gente vai usando sem sequer entender, sem sequer perceber? Então é importante a gente entender sobre isso. E como que eu aplico isso, Vanessa? Como que eu olho para isso, né? Das festas de final de ano. Como que eu vou olhar para isso? Como que eu vou distinguir? É importante a gente olhar para a seguinte coisa. Se toda alimentação é um comportamento... Bom dia, Madá, seja bem-vinda. Se toda alimentação, se toda refeição que eu faço é um comportamento, como que eu me comporto diante da comida? Qual que é o meu comportamento diante da comida no meu dia a dia? E qual o meu comportamento diante da comida, né, nos dias de festa, nos dias especiais, vamos dizer assim, como as festas de final de ano, como a Páscoa, como uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Será que o meu comportamento é o mesmo ou ele muda? Se ele muda, como ele tem mudado? O que tem acontecido aí comigo que está mudando o meu comportamento? Quais são os meus pensamentos que geram sentimentos, que geram impulso, que é comida, que é comer? Então é importante a gente entender mais sobre isso, é importante a gente saber e se observar. Autoconhecimento. Se eu não sei como eu funciono, se eu não sei como eu estou, como eu me comporto diante da comida, como que eu vou, de fato, entender e saber lidar com as minhas reações, com os meus pensamentos, com meus sentimentos e com meus impulsos? Entende como não é só sobre alimentação, sobre dieta, exercício físico, calorias, déficit calórico, vai muito além disso. Não dá para olhar só para isso. E aí eu começo a entender mais como tudo isso funciona, como eu funciono diante da comida. Como as pessoas à minha volta influenciam nas minhas escolhas alimentares, no meu comportamento diante da comida. Tudo isso vem dessas questões que a gente vai vivendo no dia a dia e trabalhando através do autoconhecimento também. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Por isso que não dá só para falar sobre dietas e cardápios, por isso que eu não trabalho com dietas e cardápios se a questão da pessoa é o comer emocional. Já envia essa live para quem você conhece, sabe que precisa entender mais sobre isso. Eu costumo dizer que as lives não são gratuitas, elas são pagas aí com curtidas e quando você envia para alguém. Porque imagina, eu passei, sendo nutricionista, eu passei por isso, eu vivi isso, eu tive que aprender a lidar com isso. Mas quantas pessoas sequer sabem que tem? Acha que é só comer quando tá estressada, quando tá irritada? São mais de 26 tipos de fome emocional. Eu tenho um cardápio ali que eu passo para as minhas pacientes, para minhas alunas, para elas consultarem, saberem qual fome emocional elas estão comendo naquele momento. E o que fazer com aquilo. Então faz toda a diferença saber de tudo isso e ter esse autoconhecimento. Vocês estão preocupadas com a festa do final do ano? Vocês já estão se planejando? Vocês já estão pensando, deixa eu comer menos agora para eu poder comer mais lá no Natal, sem medo, sem culpa? Medo e culpa tá fazendo parte aí da sua relação com a comida? Vanessa, eu tenho uma relação com a comida? Para mim eu só tava comendo. Sim, nós temos uma relação com a comida.
Qual a relação que eu tenho com a comida? Como eu me relaciono com ela, assim como eu me relaciono com as pessoas e me relaciono com os meus ambientes. É tudo isso que faz diferença nos seus resultados. E é por isso que tantas vezes você já fez dieta, você já fez exercício físico, você emagrece, mas não se mantém magra. Que é o que eu falo sempre pra vocês aqui. Emagrecer, vocês já sabem. Quem tá prometendo pra você que você vai emagrecer, que vai te ensinar a emagrecer, tá mentindo. Você tem que aprender a se manter magra. Ai, que bom, Lena, que você tá descobrindo isso. Você já tá lá no grupo motivacional, né? Tá lá participando, ouvindo os áudios. Gente, tem um grupo motivacional gratuito, onde eu compartilho diariamente áudios que trazem essa percepção sobre nutrição, sobre comer emocional. Não tô participando ainda, Vanessa, não conheço. Vai lá no link da bio depois da live. Tem também o canal do YouTube, tô transmitindo aqui a live também no YouTube. Por quê? Porque ali no YouTube eu estou aprofundando, estou fazendo ali, né, vídeos aprofundando sobre esses áudios que eu mando. Ai, que bom, Lena, que você recomenda. Que bom. Porque ali eu trago essa consciência para vocês, né? Consciência do que é esse comer emocional que ninguém fala. Que muita gente faz separado. Olha a diferença, né? Ah, Vanessa, mas eu tenho atendimento psicológico. Pensa a pessoa que está fazendo bariátrico, que realmente tem o acompanhamento dos dois. Psicológico, do emocional, né? E da nutricionista. Entenda que esse profissional que está fazendo o acompanhamento só do seu emocional, não está fazendo um vínculo com a comida. E essa nutricionista que está olhando só para a comida, não está olhando para o seu emocional. Fazer o vínculo entre as duas coisas, fazer essa ponte entre as duas coisas é essencial. Porque existem relações com o emocional. Fala pra mim como que é. Eu fiz um post recente sobre a culpa não é do panetone, né? Que ano passado a questão era, nossa, né? Vou comer panetone ali o ano inteiro, não vou comer, não vou pesar, né? A trend, né, do momento era ela pegar aquela balança, né? Humana e agir como se fosse uma balança, né, para comida e ficar ali, nossa, não pesa nada, posso comer mais um, posso comer mais um. A culpa não é do panetone, a culpa não é do doce, a culpa não é da pizza, a culpa não é do hambúrguer, do fast food. Qual a relação, qual a memória afetiva que você tem com essas comidas? Qual o caminho neural que está traçado aí na sua mente que te faz comer essa comida por impulso sem sequer perceber? São essas questões que estão envolvidas na sua relação com a comida. Então, qual é a memória que você tem quanto às festas de final de ano? Qual é a memória que você tem com panetone? Eu falei isso recente para uma paciente, né? Quando eu fiz esse post sobre o panetone, eu vou colocar nos stories de novo para quem não viu. A mídia, né? O marketing, ele traz essa questão do comer emocional sem sequer vocês perceberem. Olha a propaganda do panetone. O que eles vendem? Eles não estão vendendo o panetone. Eles estão vendendo a festa de final de ano, o contato em família, divertimento. Eles estão sorrindo enquanto eles comem. Eles não estão vendendo o panetone. Eles estão vendendo aquela confraternização do final de ano. Quanta gente nem gosta de panetone, mas, né, o panetone em si, mas busca o chocotone, busca os outros, por quê? Porque tem essa memória ali da família. Quais outros alimentos você tem essa memória e não percebe? Olha como a indústria de alimentos também vende outros produtos usando o comer emocional sem sequer você perceber. A Coca-Cola, ela não vende o refrigerante. Ela está vendendo felicidade. Como as pessoas estão consumindo aquela bebida? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para observar essas propagandas? E no final, por mais que muitas vezes você não leia, você não perceba, você não veja, tá lá escrito: abra a felicidade. Você acha que sua mente não registra isso? Estou triste, quero ficar feliz. Opa, Coca-Cola. Eles colocam essas questões ali sem sequer você perceber.
O chocolate, ele não é vendido por chocolate ou cacau. O que eles vendem ali? Presta atenção em como é a propaganda do chocolate. Eles trazem pessoas dançando, brincando, sorrindo, ou eles trazem uma certa sensualidade, prazer ao comer chocolate? Já tinha reparado nisso? O chocolate derretendo as curvas, a pessoa mordendo o chocolate. Eles estão vendendo prazer. Eles estão vendendo sentimentos sem sequer você perceber, e você está consumindo sentimentos sem sequer você perceber. É cruel, né, Helena? Eles têm, a mídia, o marketing, ele é voltado para isso, mas nós não percebemos. Por isso a importância da gente entender mais sobre isso e trabalhar a nossa mentalidade com relação à comida. Agora pensa nas festas de final de ano, nem sempre as memórias são boas. Mas vamos parar para pensar. Tem famílias em que a festa de final de ano é gostosa, traz boas memórias, e ali você está comendo. Então você come aquelas boas memórias, aquelas lembranças. Mas tem muitas festas de final de ano em que a família briga, sempre sai uma discussão, sempre acontece alguma coisa. O que você está comendo? Aquela confusão. Porque naquele momento você está comendo. Lembra? Pensamento gera sentimento, que gera o impulso. Se você tem registrado na sua mente, e não precisa ser várias vezes para ver esse registro, que naquele momento em que você comeu, existia um sentimento, seja ele bom ou ruim, cada vez que ele vier novamente, você vai buscar pela comida. Por quê? Porque a comida, no final das contas, libera hormônios que dão prazer, libera hormônios que dão essa sensação boa. Então, ela traz um certo conforto. Então pensa comigo, se mesmo que ali esteja um momento ruim, eu estou comendo e essa comida me traz boas sensações, toda vez que tiver brigas, que tiver discussões, que tiver desentendimentos sem perceber, eu vou buscar por comida. Caminho neural traçado. Entende como é importante saber disso, como é importante olhar para isso? Quantas vezes você já fez dieta, você já usou cardápio, você já fez exercícios físicos e não conseguia resultados? Ou até consegue durante um período de tempo e depois volta? Por quê? Porque o seu comportamento diante da comida não mudou, as suas emoções estão sendo ainda moduladas, moldadas diante da comida. Entende como esses detalhes fazem diferença? E aí, pensa comigo, como que eu mudo tudo isso? Como que eu mudo a minha mentalidade? É só eu começar a comer comidas saudáveis quando vem esses pensamentos, esses sentimentos? Não, porque aí você ainda está reforçando no seu cérebro, na sua mente, que é a comida que vai ajudar você a regular essas questões. E não é, você tem que olhar para elas e resolvê-las. É por isso que tem ali as ferramentas que eu entrego para os meus pacientes. É por isso que tem aí, né, não sei se eu já comentei com vocês, mas com as minhas pacientes eu já comentei. Eu vou colocar aí, né, lançar aí um diário do comer emocional, onde vocês vão conseguir estruturar, se organizar ali nos pensamentos, nos sentimentos, todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa se organizar, mudar a nossa mentalidade, organizar nosso emocional também diante da comida. E aí, através desse diário, vocês vão conseguir. É por isso que nos atendimentos, seja na mentoria em grupo, seja na mentoria individual, pouco eu falo de comida, pouco eu falo sobre essas questões. Essas questões eu trabalho à parte nos encontros, mas eu trago muito mais o que está acontecendo ali no seu ambiente, o que está acontecendo nos seus relacionamentos. Aí você entende o porquê você come o que você come. Aí você entende por que você se comporta dessa forma diante da comida. Por isso que o diagnóstico do comer emocional é tão importante, e eu não cobro o valor de uma consulta. Eu coloco um valor mais abaixo, por exemplo, R$97. Por quê?
Porque eu preciso que vocês abram, expandam a sua mente. Quantas das minhas pacientes ou das minhas alunas fizeram só o diagnóstico, entenderam muita coisa ali, naquele momento não podiam, não conseguiam fazer o acompanhamento, mas dali já começaram a emagrecer. Por quê? Porque saiu do inconsciente e veio para o consciente. As questões que estavam travadas ali veio no diagnóstico. Por isso que é importante entender a raiz do problema. Se eu puder ajudar você só com o diagnóstico, eu já fico feliz, porque vai destravar muita coisa. Por isso que ele não é o valor de uma consulta, por isso que eu faço esse valor mais acessível, porque isso já vai destravar muita coisa em você. Isso já vai despertar uma visão totalmente diferente em você com relação à comida, com relação aos ambientes. Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. Com relação aos seus relacionamentos. Você quer entrar, Lilian? Só confirma pra mim. Se você quiser saber um pouco mais, confirma pra mim que você pediu aqui pra participar ao vivo. A gente pode fazer com você, sim. Pra você entender mais como funciona aí o diagnóstico, só me fala, que a gente pode fazer aí rapidinho pra você entender. Então, você falou que sim, vou te chamar aqui. Vamos lá. Confirma pra mim aí se deu certo, porque eu não estou te vendo. Sumiu aqui pra mim, Lívia. Eu não te vejo, mas eu acho que você já entrou. Só confirma aí pra mim. Ah, você não consegue? Tá no trabalho? Poxa, que pena. Que agora a gente podia fazer aí um diagnóstico para vocês entenderem como é. Seria bem bacana. Mas, se alguém mais aqui que tiver ao vivo quiser entrar, quiser fazer aí um diagnóstico, entender um pouquinho, né, rapidinho aí como funciona, a gente pode fazer também. Eu acho que você sem querer entrou, Lívia. Eu tô ouvindo aqui você. Aí, se você quiser, então, já que está no trabalho, você pode sair. Mas eu aviso vocês, eu chamo vocês para fazer o diagnóstico por isso, porque ele abre a mente de vocês com relação à comida sem sequer vocês perceberem. Poxa, Lena, você também tem muito trabalho? Gente, fala para mim, quem está aí ao vivo, quem está assistindo também gravado, se o horário das 7h30 para vocês é legal. Nossa, Vanessa, podia ser mais cedo. Nossa, Vanessa, podia ser à noite. Qual horário aí para vocês, né? Seria legal fazer? Por que eu não faço no horário do almoço? Eu não faço no horário do almoço porque eu entendo que não é uma boa opção aí para vocês, né? Se eu trabalho e falo para vocês, né, que vocês não deveriam, não devem estar comendo aí enquanto vocês não deveriam estar no celular enquanto vocês estão comendo, não tem por que eu fazer a live aí e incentivar vocês justamente a estarem comendo enquanto, né, estão aí mexendo no celular. Mas fala aí para mim, coloca aí no chat para mim depois. Qual o horário? Nesse? Nossa, às 8 da noite ia ser muito legal, às 18, às 19. Quem sabe a gente consegue mudar aí para vocês participarem mais, para vocês poderem fazer um diagnóstico aqui. Uma parte, né? O diagnóstico ele dura aí mais de 1 hora, ele dura 1 hora aí, né? Para eu passar todas essas questões, a raiz do seu problema com a comida para vocês. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. E aí, talvez vocês consigam fazer, né? E eu consiga mostrar um pouquinho aqui melhor para vocês do que é o diagnóstico, como ele funciona. A gente já fiz aí algumas vezes, né? Mas é legal se a gente conseguir fazer mais. E aí, quem está curtindo isso aí, curte, envia para quem você conhece, que precisa saber mais sobre isso. As lives aqui eu costumo dizer que não são gratuitas, são pagas aí, com curtidinhas aí no coraçãozinho, e você enviando para mais gente que precisa aprender mais sobre o comer emocional. Se você ainda não está no grupo lá, né, motivacional, que é gratuito, te convido depois da live lá, né, no link da bio e se inscrever. Entra lá no grupo, é gratuito, coloque pessoas lá, se você quiser também tá aberto para isso, porque lá eu envio áudios,
diários falando sobre o comer emocional, como tudo isso funciona, falando mais sobre nutrição, né? Então é importante vocês aprenderem, entenderem mais sobre isso. E aí, ficou claro para você quais são as questões que estão te levando a esses pensamentos com relação às festas de final de ano? Escassez, nossa, é só no Natal que eu tenho esse tipo de comida. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Será que é só no Natal mesmo que eu tenho esse tipo de comida? Nossa, é só no Ano Novo que eu tenho, que eu posso aproveitar esses momentos. Quais são as memórias que você tem com relação a essas festas de final de ano? Quais são as memórias que você tem com relação a essas comidas do final do ano? São memórias boas ou ruins? Lembra que mesmo sendo ruins, você está modulando as suas emoções com a comida. Então fica lá o registro neural, né? Poxa, vale a pena eu estar ali comendo sim, porque, nossa, por mais que a situação era uma briga, era uma discussão, era um desentendimento, mas a comida traz essa sensação de prazer. Consequentemente, o que eu vou fazer? Eu vou buscar mais vezes pela comida, cada vez que eu estiver nesse tipo de situação. Uma outra também que é muito legal, que a gente não percebe e acontece muito em outras festas, não só na de final de ano, mas a de final de ano você também vai perceber isso. O quanto a gente quer pertencer a um grupo, algumas pessoas, aquele ambiente. Por isso que é importante a gente entender que o que eu estou querendo pertencer? Por que eu estou fazendo isso sem sequer perceber? Entenda e perceba que quando as pessoas estão indo muitas vezes comer, levanta e vai à mesa e come mais, ou estão sendo servidas ali, está sempre aceitando mais, e você não está, você se sente desconfortável. Você fica desconfortável, o que, que você faz? Começa a aceitar a comida também. Por mais que você já estivesse satisfeita. Olha o pertencimento aí. Nossa, eu tô numa festa e toda hora vai alguém, levanta e pega alguma coisa para comer. Levanta e pega alguma coisa para comer. Eu olho e fico, nossa, só eu, nossa, tá ficando estranho, nossa, vou lá também. Eu quero pertencer. Tá sendo servido ali, estão te servindo. E toda vez que você fala que não, que não, que não, mas tá todo mundo aceitando, todo mundo aceitando. Quando você menos percebe, você já tá aceitando também. Olha o pertencimento. As pessoas falando na sua cabeça, nossa, come mais um pedaço. Nossa, você não vai comer, você sempre gostou disso. Por que você não vai comer hoje? Nossa, mas é só Natal. Nossa, mas é uma festa de casamento. Quando você vai comer isso de novo? Olha a escassez. Sem sequer a gente perceber. E aí a gente vai cedendo, a gente vai deixando com que isso faça a gente comer mais e a gente não percebe. Por isso que não é só sobre calorias, não é só sobre exercício físico, sobre alimentação. Entende como os nossos relacionamentos influenciam, como os ambientes influenciam, como os caminhos neurais traçados, o emocional. Tudo isso está influenciando suas escolhas alimentares e você não está percebendo. Aí entra, sim, dependência emocional. Por que eu preciso pertencer a essas pessoas? Por que eu preciso ceder a essa pressão de come mais um pouco, é só mais um pedaço, você gostava tanto disso? Eu fiz para você. Nossa, mas eu fiz pensando em você. Você não vai comer? Olha a chantagem aí. E você cede. Por isso que a gente tem que estar mais atentas a como nós nos comportamos diante da comida, no nosso dia a dia, diante das nossas emoções, diante dessas exceções que são essas festas, né? Seja de final de ano, Páscoa, aniversário, casamento, quais são os seus comportamentos? E diante das pessoas, aquele grupo de pessoas, você age diferente, nós agimos diferente dependendo de com quem nós estamos, dependendo do ambiente que nós estamos. Sem perceber, nós agimos diferente. Por isso que é importante autoconhecimento. Por isso que eu não trabalho só essa questão da comida. A gente olha para tudo isso. Por isso que é importante a gente olhar e entender tudo isso. E aí, faz sentido olhar para as festas de final de ano de uma forma diferente? Entender que não tem essa de escassez. Você não precisa comer agora menos ou comer mais saudável para poder né, comer aí à vontade no final do ano, no dia 24, dia 25, porque aí tem as sobras, porque aí tem mais um pouco que levou para casa.
e aí tem um ano novo de novo, e aí vai só virando uma bola de neve. Como tudo isso está modulando, está registrado aí na sua mente? Qual o significado que a comida tem para você? Bom dia, Okitânia. Bom dia. Qual que é o significado que isso tem para você? É para isso que a gente tem que olhar, é para isso que a gente não está olhando. Então, começa a pensar mais sobre isso. Começa a entender melhor sobre isso. Se não está no grupo, vai lá para o grupo motivacional, que é gratuito. Ah, Lívia, bebida. O que acontece com a bebida? A bebida eu fiz um áudio essa semana sobre a bebida, né, no grupo motivacional. Se você ainda não tá, corre lá depois da live, no link da bio, se inscreve que ele é gratuito. Eu falei sobre a bebida. A bebida, ela tem a questão de ser pior em alguns sentidos por conta das calorias. Por quê? Porque a gente acha que não está comendo, né? A gente não está sentindo, a gente não fica satisfeita da bebida. E aí você vai bebendo mais. Mas o que você está buscando com a bebida? Assim como com a comida. Eu estive na praia recentemente, né? Nesse último feriado, foi uma sexta-feira. E aí quantas pessoas a gente vê ali, bom dia, Paulo, né, falando, né, e só na comida se anestesiando, na bebida se anestesiando, porque está fugindo de problemas, porque não está querendo pensar nas coisas que estão acontecendo, porque está ali, né, só tentando, né, fugir daquilo que está te incomodando, mas não está aproveitando de fato aquele momento. A mesma coisa nas festas de final de ano. Você se lembra qual foi a última vez que você de fato aproveitou uma festa? Que você se lembra das pessoas, das conversas, do que estava acontecendo? Ou estava usando a comida para fugir de assuntos? Quantas vezes a gente está, ó, quem está com a boca cheia não fala. E aí você está só comendo ali para não entrar naqueles assuntos chatos. Que você não sabe como sair daquilo, não sabe como propor uma nova conversa, um outro assunto, não quer levantar, e aí, ó, vai comendo. Quem está de boca cheia não fala. Bebida, ó, tô aqui bebendo, não dá para falar agora, tô me distraindo com a bebida, tô me anestesiando com a bebida, com a comida. Você tem vivido de fato, estado presente de fato nos momentos em que você está? Quando você está comendo, você percebe o sabor, a textura, o aroma da comida, você só está comendo sem sequer perceber. Bom dia, Wilson, seja bem-vindo. E aí você está também, ao mesmo tempo, não só comendo, mas bebendo, buscando o quê? Fugindo do quê? Dormindo. Quantas vezes a gente dorme para fugir das coisas? Entende como não é só sobre comida, sobre calorias, exercício físico, ao quanto de coisa que está relacionado a isso, que está influenciando aí as suas escolhas alimentares e você não está percebendo. A bebida, quantas pessoas tipo, não, mas prova. Ah, mas eu não bebo, eu não quero. Não, mas só um pouquinho, não tem problema. Pertencimento. Ou você não quer, né, deixar a pessoa, né, chateada. Não, toma só mais um pouquinho. Não, aproveita aqui. É só no Natal, é só no Ano Novo. É só hoje que você saiu. Você nunca bebe, você nunca sai. Quanto você está preocupado em agradar os outros, em pertencer àquelas pessoas, àquele ambiente. E quanto mais você faz isso, quem você está abandonando, quem você está rejeitando, você. E você está rejeitando você? Como assim, Vanessa, eu estou me rejeitando? Eu estou ignorando as minhas vontades. Eu estou ignorando, rejeitando a minha vontade naquele momento. Eu não quero comer, eu não quero beber, mas eu cedo. Eu acabo cedendo aquilo que estão me falando para fazer, que estão me pedindo para fazer, para comer, para beber. Em calorias, a bebida aí, né, extrapola, porque você toma uma taça de vinho que vale, por exemplo, a 18 iogurtes. Comeria 18 iogurtes de uma vez? Desses copinhos? Não. Mas vai uma taça de vinho, meia garrafa de vinho, uma garrafa de vinho, sem você perceber, fora outras bebidas. O que mais que pode acontecer aí? Você tá, né, o fígado aí trabalhando, tá, ó, trabalhando na questão de resistência à insulina por conta do álcool.
Começa, nossa, Vanessa, mas o que que eu achei que resistência à insulina tinha a ver só com açúcar, só com doce? Pois é, o fígado começa a produzir mais gordura. Eu nem estou falando de esteatose de gordura no fígado, estou falando do seu corpo. Onde vem, né, as gordurinhas que ficam aí acumuladas, onde a gente não quer, por conta do álcool. Nosso corpo não foi feito para receber o álcool dessa forma que é consumido. Você está falando que não é para consumir álcool, então eu não posso beber? Não, estou falando da forma que é consumido hoje. De qual motivo você de fato consome aí esse álcool? Por que que você consome? Qual a intenção, qual o significado que ele tem naquele momento? E é por isso que não tem só a ver com déficit calórico, calorias, exercícios físicos, comida. Entende como vai além disso? Vai além da nutrição, vai além. A gente tem que olhar, né, para esse lado emocional, a gente tem que olhar para os caminhos neurais, a gente tem que olhar para o comportamento diante as pessoas, diante os ambientes. Por isso que não é só sobre calorias físicas, por isso que não dá para olhar só para o emocional e olhar só para a comida. Tem que fazer essa ponte. É essa ponte que eu faço com vocês. Qual é a questão da comida e do emocional? O que está acontecendo aí que você não percebe, que você faz sem perceber, sem saber que você precisa aprender e mudar tudo isso? Tá passando aqui do horário, né, que eu me proponho a fazer com vocês. Mais uma vez, quem aí puder, compartilha essa live, manda para quem você sabe que precisa entender mais sobre comer emocional. Vai lá no link da bio depois da live, entra lá no grupo motivacional, que é gratuito. Seja bem-vinda, Amanda, para você entender e receber ali áudios diários falando mais sobre comer emocional, sobre nutrição de uma forma diferente. Tem lá também as lives ficam salvas no YouTube. E fala para mim, qual horário que você tem assistido às lives? Qual horário? Eu quero participar, Vanessa, eu não consigo. Eu assisto à noite, eu assisto mais tarde, 7h30 para mim não dá, tem que ser às 6, 6h30, 8 horas. Quem sabe a gente consegue mudar aí para vocês. Seja bem-vindo, Thiago. Então, é isso. Trouxe a percepção para vocês de como comer emocional está influenciando aí hoje nas suas escolhas, nos seus pensamentos, né, com relação às festas de final de ano, né, o Natal, o Ano Novo. Você pode mudar, sim, tudo isso e parar de comer emocional e parar de depender da comida para modular suas emoções. Então, sejam muito bem-vindos quem entrou aí por último. A live vai ficar salva, né? Assista aí depois, também vai ficar lá no YouTube. E, né, às 20, Lilian. Legal, bom saber. Então, aí também fica aí para vocês, né? Compartilhem aí comigo depois, para eu saber que, quem sabe, a gente muda os horários e vocês conseguem participar mais. Um beijo e fiquem com Deus.